E a Guarda Revolucionária do Irã afirmou hoje que atingiu um centro de inteligência militar israelense e o centro operacional do Mossad, a agência secreta de Israel. O conflito no Oriente Médio entrou no 5º dia, com um comandante iraniano afirmando que os ataques contra Israel vão se intensificar nas próximas horas. Nos Estados Unidos, a gente lembra, o presidente Donald Trump disse que busca um fim verdadeiro para o confronto e não apenas um cessar-fogo, além de desejar uma rendição completa dos iranianos. Mais uma vez, a gente traz aqui para a nossa conversa os nossos analistas de hoje, Deise Ciocari, José Maria Trindade e também o professor Marcos Vinícius de Freitas. José Maria, vou começar contigo. Essa fala do Trump desejando aí um fim do conflito e não apenas um cessar-fogo. Mas, por enquanto, nem iranianos nem israelenses parecem abrir essa possibilidade, né, Zé? O presidente dos Estados Unidos, na verdade, quer uma rendição do Irã. Ele está focado exatamente na possibilidade de fiscalização e de monitoramento do armamento nuclear do Irã. Este é o objetivo da guerra. Depois de dizer que Teherã deve ser esvaziada, né, para que a população civil seja poupada, né, ele está indicando claramente de que os Estados Unidos está por trás dessa guerra e está mesmo apoiando Israel. Mas os Estados Unidos querem o fim da guerra com monitoramento do Irã. Na verdade, há uma grande preocupação nesse momento. As armas nucleares voltam a ser o debate internacional e os países que não têm artefato nuclear estão se sentindo oprimidos e até ameaçados. Hoje, quem tem um vizinho que tem uma arma nuclear ou que está sendo ameaçado sonha exatamente com o poder desse de persuasão. Então, os Estados Unidos, neste momento, estão torcendo para o fim da guerra, mas o fim desde que seja a rendição do Irã e a aceitação de monitoramento, que eu acho muito difícil. O Irã vai acabar com os tratados anti-proliferação de armas nucleares. Esta é a tendência. Agora, professor Marcos, ajuda a gente a entender um pouco. Você acredita que Benjamin Netanyahu esteja até um pouco perdido dentro dos próprios objetivos? Porque lá no começo ele dizia que o objetivo era erradicar, destruir o programa uraniano. Agora vem também essa questão do assassinato do Ayatollah Ali Khamenei. O que exatamente ele quer, né? São duas coisas muito importantes aqui, né, para a gente lembrar. Em primeiro lugar, ele falou que era a destruição dos equipamentos, né, que poderiam eventualmente levar o Irã a ter armas nucleares. O problema aqui é que ele precisa justamente daquelas bombas que destroem os bunkers. E essas bombas vêm dos Estados Unidos. Não tem, Israel não tem isso, embora ontem alguém tinha falado que tinha, mas a realidade é que os próprios militares americanos dizem que Israel não tem esta capacidade. Agora, o problema de você fazer um ataque a uma instalação nuclear é justamente toda aquela questão relativa ao que você vai ter a contaminação nuclear, que não vai ser adstrita somente àquela área, mas que a radiação, em razão dos ventos, em razão da própria situação, vai afetar os países ao redor. E isso é uma preocupação, e isso é considerado, e o próprio diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica disse, isso é considerado um crime de guerra. Não é? Você não ataca instalações nucleares justamente nesse processo. E a segunda coisa é que ele também passou a tratar justamente de uma troca de regime, ou seja, quer derrubar o governo atual. O que significa isso? Ele quer que o Khamenei perca o poder e que a população do Irã, já que não vai poder ter uma ação de infantaria, ele quer que a população local retire o Khamenei do poder. Qual é o problema disso? É que todos os casos que nós tivemos recentes de troca de poder revelaram-se um grande desastre. É só você olhar para aquilo que aconteceu no Iraque, para aquilo que aconteceu na Líbia, no Sudão com a divisão, a Somália depois com a guerra que teve, nós temos ali instabilidade na Síria, que assumiu um grupo que antigamente era afiliado à Al-Qaeda. Então você vê que todas essas ideias, de alguma forma, não têm aí uma perspectiva muito positiva. E essa é a questão que a gente sempre quer saber, né? Todo processo de guerra é fácil de iniciar. Como você vai terminar e como vai ser o dia seguinte é a grande questão. E, historicamente, o que a gente observa é que todos os dias seguintes de ações militares que têm acontecido no Oriente Médio têm sido extremamente prejudiciais para a própria região.
Deise Ciocari, queria te ouvir também, principalmente nessa questão do fim da guerra, de uma rendição do Irã. Quando você tem um jogo de palavras desse gênero, isso pode levar a uma, entre aspas, hipótese de humilhação daquele que se rende, no caso, o Irã. E precisa ver como é que isso vai ser recebido, essa retórica em território iraniano, né, Deise? Nonato, o Donald Trump, ele segue uma linha que é muito peculiar a ele, né? Que é o uso da retórica belicista como uma ferramenta de intimidação, né? Então, o que ele faz? A gente até falou sobre isso ontem, é a tal da expressão, a deterrência pela força. Então, eu reajo com tanta força que o outro inimigo, ele não tem o que fazer. Ou ele não ataca por medo da minha força, ou existe um medo muito maior que paralisa, né? E aí, vamos lá, a gente volta um pouquinho aqui, o medo move a política, né? Então, Donald Trump, ele acaba reiterando esse papel da força belicista americana como um escudo e também como um instrumento de ataque. E aí ele acaba impondo ao Irã o medo ou a não reação, que é exatamente isso que a gente tem visto e é uma retórica que ele sempre utilizou.